carro todo, pegar. Aí saiu com o carro aí, andando. O pronto estava mesmo. Gastou combustível todinho e agora. Aí depois ela Estamos mais uma manhã aqui na Feira de Peixinho, trazendo uma palavra de reconciliação. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus, no seu ministério público, ele ordenou que todo aquele que foi chamado por ele estivesse também envolvido com essa responsabilidade. Responsabilidade que os apóstolos levariam a sua nação a graça, o perdão, a absolvição do ser humano. Quando ele pecara lá no Jardim do Éden, ele perdeu a sua comunhão, ele perdeu a sua inocência, a sua pureza. Ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece agora a Deus, o resultado veio de imediato. Porque a Bíblia nos registra que toda tarde Deus vinha conversar, dialogar com o homem. Deus tinha aquele prazer de orientar o homem. Mas o que Deus dizia a Adão e a Eva nós não sabemos. E Adão e Eva tinham aquele prazer de todo ouvir estar ali naquele horário para ouvir Deus falar com ele. No estado da sua inocência e pureza, o homem tinha vontade de sempre de ouvir Deus falar com ele. O homem tinha vontade de sempre se relacionar com Deus. O homem se relacionava com Deus, o homem se relacionava com os animais. Os animais não faziam mal, o homem nem o homem fazia mal aos animais. Mas após o pecado, após a desobediência, o homem herdou agora uma segunda natureza decaída, pecaminosa. Uma natureza que levou o homem agora a roubar, a matar, a destruir, a derramar sangue, a ter prazer em perseguir pai de família, a ter prazer em matar mulher grávida, a ter prazer em matar adolescente. É o prazer do homem que o homem tem hoje. Bom dia, meu amado. O homem tem tempo, o homem tem prazer, tem espaço para agradar o seu instinto selvagem, para agradar a sua natureza decaída. Ele só tem prazer na imoralidade, na depravação, na violência, no aborto, na ideologia de gênero. O homem só tem prazer na mentira. O homem só tem prazer em viver uma vida promíscua. O homem tem prazer em desagradar a Deus. O pecado é um mal terrível. O pecado não só separou o homem da comunhão de Deus. O pecado não fez só o homem perder a sua natureza. Sem pecado, de inocência, mas como levou agora o homem a ser destrutivo. O homem passou agora a ter um coração mau. Aquele homem antes que cuidava da fauna e da flora, aquele homem antes que se relacionava com os animais, aquele homem antes que temia a Deus, aquele homem antes que tinha o maior prazer de ouvir Deus conversar com ele e Deus falar com ele, aquele homem que vivia uma plena comunhão com Deus. Ele passou agora a desobedecer a Deus. E quando ele passa a desobedecer a Deus, as consequências agora vêm de imediato. E qual foi as consequências? Em primeiro lugar, Deus amaldiçoou o homem, trazendo ao homem a morte. E disse Deus a Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. Foi a sentença de morte que Deus trouxe para o homem, devido à sua desobediência, devido à sua loucura de desagradar e desobedecer a Deus. Quando o homem procura desobedecer a Deus, muito tem morrido antes do tempo, muito tem morrido prematuro. A pior coisa do mundo é o homem viver no pecado. O homem que vive no pecado agradando a si mesmo e a sua concupiscência carnal, ele se torna inimigo de Deus, ele não tem paz com Deus. Ele só pensa em adulterar, ele só pensa em matar, ele só pensa em derramar sangue, ele só pensa em roubar.
Após o pecado, a degradação moral tomou conta da sociedade. Após o pecado, a degradação tomará conta da sociedade. Os homens agora não se entendem. Os homens agora passou a amar a ele mesmo. Os homens agora passou agora a ter prazer em homem, em matar, de roubar, e vestir uma saia, um cuecão de couro. Se o homem não tem pecado, nós não estamos vivendo nessa situação que hoje nós estamos vivendo. Sabe por que existe a feira do troca-troca? Esses pais de família estão aqui, é por causa da injustiça, por causa do pecado do homem. O cara, ele vem aqui de madrugada trazendo uns objetos usados para poder acrescentar o seu pão, para poder acrescentar a sua feira, para poder acrescentar a sua verdura, a sua galinha. Ô, irmão. Não, meu irmão. Mas o homem, meu amigo, se tornou um ser destrutivo. Aquilo que Deus entregou sob a sua responsabilidade, ele agora negligencia. Ele agora tem o prazer de destruir. Ele não tem mais aquele prazer de ser aquele preservador. Ele se tornou agora um quê? Um predador. E ele sendo um predador, ele vai ter prazer de matar, de derramar sangue. Ele vai ter o prazer de perseguir pai de família. Ele vai ter o prazer de desobedecer a Deus. E João Batista, ele chegou há 2000 anos atrás, chamando cada geração: arrependei-vos e convertei-vos. E o intimado de Deus é esse: é que o homem se arrependa, é que o homem mude de atitude. Porque se o homem não mudar de atitude, se o homem não se arrepender, ele vai prestar conta, ele vai comparecer perante um tribunal de Cristo, ele vai ser julgado e lançado no lago de fogo. Vivemos uma sociedade promíscua, onde o que é certo é errado, o que é errado é certo. As pessoas priorizam o prazer de roubar, as pessoas priorizam o prazer de ter um sexo anal e oral, as pessoas se priorizam em derramar sangue e matar pai de família, em roubar, em adorar uma imagem de escultura, em adorar uma imagem de ferro. O homem tem prazer mais agradar o diabo do que agradar a Deus. E a palavra de Deus é essa, por meio de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. Foi um intimato, foi a chamada, é a voz do profeta de João Batista, que há 2000 anos atrás ele convidava ao ser humano ao arrependimento. Sabe por que ele convidava o povo ao arrependimento? Porque ele sabia o que esperava o homem após a morte. A morte não é o fim de tudo. A morte é o início, onde o homem passará a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. A escolha não é de Deus, é a escolha do homem. Deus criou e adotou o homem de livre-arbítrio. Quem vai escolher a salvação, quem vai escolher o caminho largo ou estreito é você, não é Deus. O que Deus fez pelo homem foi morrer na cruz. O que Deus fez pelo homem foi derramar o seu sangue. O que Deus fez por você foi te amar. Foi oferecer a vida dele em prol da humanidade, em prol do que se havia perdido. E ele hoje, por meio de Jesus Cristo, ele procura sempre aqueles que têm o seu coração aberto, que passa a crer que ele pode absorver, purificar e dar ao homem uma oportunidade de ele passar da morte para a vida. Hoje você ignora essa palavra, porque é natural, porque você perdeu aquele lado de inocência, você perdeu aquele lado de temor a Deus, você perdeu aquele lado de pureza. Então quando você logo perde, você agora abre o apetite para as coisas desse mundo, que é o adultério, que é a fornicação, que é o roubo, que é a matança. O homem procura mais agradar o seu instinto bestial, o seu instinto carnal e pecaminoso, para agradar a ele mesmo e ao diabo. Eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo pecado. Obrigado aí, meus irmãos. Cadê aí, meus irmãos? Já tem meus irmãos. Amém, meus irmãos. Tá saindo aqui, vai sair no YouTube. Meus irmãos aqui. Olhe pro seu irmão, meu irmão. Então, meu amigo, perca tempo não. Se você pensar, Paulo uma vez usou uma expressão:
que se ele esperasse Cristo aqui nesse mundo, ele seria o pior homem dessa terra, miserável. Por mais que você seja rico, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha amigo, você pensa que tem, por mais que você pensa que é intocável, você não tem amigo e não é intocável. O único que não é intocável é Deus. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele criou todas as coisas. Ele criou para o beneplácito do ser humano. Mas o ser humano tem rejeitado, tem enchido o seu coração cheio de maldade, de perversidade, de prevaricação. O homem tem espaço para tudo. O homem tem espaço para ir para o carnaval. O homem tem espaço para ir para o campo de futebol. O homem tem espaço para matar, para roubar. O homem tem espaço para ir para o cinema, para um piquenique, para uma praia. O homem tem espaço, tempo para fumar uma maconha, uma pedra, para dar o canecão de couro. O homem tem espaço de vestir uma saia. O homem tem espaço e tem tempo para ficar de costas e ser penetrado por outro homem. Mas ele não tem espaço para abrir o coração dele, se arrepender e mudar de vida, mudar de atitude e se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, o ultimato de João Batista foi esse: arrependei-vos e convertei-vos, ô geração incrédula, geração apostata, geração que prioriza o prazer de derramar sangue, o prazer de adulterar, de ficar de quatro pés, de receber o esperma na boca e no ano. Uma geração que tem prazer de adulterar, uma geração que tem prazer de maltratar a esposa, uma geração que tem prazer de matar os filhos, uma geração que tem prazer de matar os pais, uma geração que tem prazer de matar a mulher, uma geração que tem prazer de matar o marido. Bora. Estou aqui, meu amigo, trazendo essa palavra, porque Paulo disse: condenar as obras infrutuosas. Tem pessoas que só falam somente no padre, na igreja e no pastor, mas não tem coragem de abertamente condenar na luz da palavra de Deus a violência, o aborto, a ideologia de gênero, a imoralidade, a depravação. Ou ele tem medo, ou ele anda de mão dada com o crime. Mas a Bíblia diz assim, através de Paulo: condenar as obras infrutuosas das trevas, toda obra que ela não é benéfica, ela é maldita, ela tem que ser açoitada, condenada pela palavra de Deus. Não adianta o diabo ficar com raiva, não adianta o canecão de couro ficar com raiva, o pai da mentira é o mentiroso, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes, e ele não pode de modo algum se levantar. Ele se levanta, mas já se levanta perdido, porque Jesus Cristo já derrotou ele na cruz. Lá na cruz ele ficou de quatro e Jesus pisou na cabeça dele. Ele foi humilhado perante a potestade dos principados. Quando ele pensava em fazer o homem pecar diante de Deus, renunciar a obediência para a desobediência, foi o contrário. Jesus, por meu legal, o maior estrategista, habilitado para derrotar o diabo e o inferno. Ele derrotou o diabo, derrotou o inferno. Por meu legal, o diabo usurpou o governo, o diabo usurpou a moradia na vida do homem por meio do engano e da mentira. Mas Jesus veio agora por meio legal, por meio da verdade, e ele agora ele agora, me permita, me desculpa, ele agora reconquistou. Ele agora conquistou o governo agora, por meu legal. Ele cumpriu a lei. Quando a Bíblia diz que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o livro, de ler o seu selo e morrer pela humanidade, nem no céu, nem perante os anos, nem nos 24 anciãos foram achados ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí ele vai agora, percorre agora lá no submundo, e quando ele chega no submundo, ele não encontra ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí o anjo chega para ele e diz: nessas alturas João não estava mais na ilha de Pátimo, estava somente o seu corpo, mas em espírito ele foi levado para o céu, e ele viu que alguém dizia: quem é digno, ninguém é digno. Quando ele começou a chorar, aí um dos anciãos disse: não há razão para esse teu choro. Eis aqui o leão da tribo de Judá,
que morreu, mas que ressuscitou. A morte não teve poder para ele. Ele não entrou em estado de decomposição. A morte não pôde reter ele no inferno. Ele ressuscitou e está aqui entre nós. Porque ele fez isso para libertar o homem, para absolver o homem, para fazer morada no coração do homem, para expulsar do coração do homem essas coisas que tem levado o homem a cada dia mais se separar da comunhão de Deus, que é a violência, a depravação, a imoralidade, o prazer de roubar, o prazer de matar, o prazer de receber o esperma na boca e no ano, o prazer de machucar, maltratar, dar na esposa, nos filhos, maltratar os animais, assassinar os animais. Por isso que João Batista ele convidava o ser humano ao arrependimento. Arrependemos e convertemos. Há uma necessidade do homem se converter. Há uma necessidade do homem se arrepender. Quando o homem se arrepende, ele deixa de matar. Quando o homem se arrepende, ele deixa de derramar sangue. Quando o homem se arrepende, ele deixa de matar pai de família. Quando o homem se arrepende, ele deixa de matar mulher grávida. Quando o homem se arrepende, ele deixa de matar criança. Quando o homem se arrepende, ele deixa de matar adolescente. A terra está cheia de assassino, de derramador de sangue, de cruel, sem amor à vida, sem amor à natureza. Os homens só pensam em violência, os homens só pensam em sexo. A violência tem tomado conta dos seres humanos, a violência tem tomado conta da sociedade, a violência tem tomado conta do indivíduo que não quer saber de Deus. O homem tem que dar prioridade, dar espaço, tem tempo de abrir a sua boquinha e botar num pênis, abrir o seu anozinho, deixar um pênis ser penetrado, mas a lei natural de Deus é essa. Deus disse, façamos o homem. E quando Deus cria agora o homem, Deus agora dá uma companheira ao homem e disse para o homem, crescemos e multiplicai-vos e sede fecunde. Então a lei natural do homem é versus pênis e vagina, não é ano nem boca. No ano e na boca você não vai encontrar óvulos. Porque o órgão que Deus fez para poder o homem ter prazer e reproduzir foi a vagina versus o pênis. Mas os valores hoje estão diferenciados. O que é certo é errado, o que é errado é certo. O homem tem mais prazer de matar, o homem tem mais prazer em derramar sangue, o homem tem mais prazer em agradar o sistema. Em agradar o pai do sistema, que é o diabo, o pai da mentira, é o acusador, é ladrão. Mas o propósito de Deus não é de lançar o homem no inferno. O propósito de Deus não é de lançar o homem no lago de fogo. O propósito de Deus é que o homem se arrepende. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos que a salvação foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. O que é para Deus fazer, Ele já fez. Agora Deus espera por você. Deus dá tempo. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para quem não possa salvar, não. A mão de Deus está estendida, está aqui agora, na troca-troca, por meio do mensageiro, trazendo uma palavra para que você possa se conscientizar que Deus tem uma constituição. E se você não prezar, se você não andar, não cumprir essa constituição, jamais você poderá entrar no reino do céu. Jamais você poderá ser absolvido. E a absolvição é essa. Vem por meio do arrependimento. Vem por meio da regeneração. Aí alguém pode ver muitas vezes ignorar. O irmão fala muito forte. É porque você nunca viu um evangelho verdadeiro. Você está acostumado com um evangelho mentiroso, cultural, um evangelho social, que convida o homem não para o arrependimento, mas que convida o homem para tirar o seu dinheiro. Um homem arrependido. A Bíblia diz que há alegria nos céus. Não é o fator só do homem levantar a mão e dizer que eu sou crente, não. É um homem arrependido. O céu se alegra, sabe por quê? Porque o lugar após a morte sem Deus é um lugar terrível. É um lugar que nem os demônios, nem o diabo quer ir para lá. Ele vai porque existe um ser superior a ele, que já predestinou, após o pecado dele e a rebelião dele, ir para esse lugar.
Então, meu amigo, e muitas pessoas estão na condição de fariseu. Condena, fala, mas não vive o que prega. Não vive o que ele anuncia por meio da palavra de Deus. É um Caifás, é um Anás da vida. Que não tem compromisso com o reino do céu. Não tem compromisso de defrontar com o diabo. Condenar as obras dele que são infrutuosas, que são perversas, destrutivas. Não tem coragem de falar que o homem não deve, não pode fazer. Poder ele pode, porque ele foi dotado de livre-arbítrio. Mas ele não deve matar, roubar, vestir um cuecão de couro, ficar de quatro, receber. Ele não tem coragem de condenar o aborto. Ele não tem coragem de condenar o tráfico de órgão, o tráfico humano, o tráfico de droga. Quem vem matando indiscriminadamente é o que mais mata. Eu nunca vi um país que tinha tanto prazer de matar como o nosso. Mas isso não é bom para o nosso país, não. Isso não é bom para a nossa sociedade, não. Porque nós temos exemplo na Bíblia que Deus destruiu uma geração por conta dessas coisas. Por conta da perversidade, da imoralidade, da idolatria, da injustiça. Quando você para observar no livro de Gênesis, aí você vai ver que tinha um homem temente a Deus. Diante de uma geração pervertida, mal e perversa. Diante de uma geração que não dava a mínima para Deus. Que não dava a mínima para o Criador. O que eles queriam mesmo era satisfazer o seu desejo maligno, carnal, perverso, imoral, depravado e assassino. Aí vai Deus agora, chama nós, isto é, eu não suporto mais essa geração. Não tenho mais prazer nela. As suas ações é destrutiva. Eles não querem saber de mim. Deram as costas para mim como Criador. Apesar que naquela época não existia a lei. Existia a dispensação da consciência. Deus levanta agora um homem no meio de uma grande geração, de uma grande multidão de homens. Perverso, mau, depravado, imoral, assassinos, mentirosos, ladrões, depravado, carniceiro. Aí Deus levanta agora o homem e começa agora a protestar contra o mal. Começa agora a falar que se eles não se arrependessem, todos eles morreriam, de criança a velho. Só tinha um meio, uma oportunidade de ele salvar a família dele e ele, se eles entrassem dentro da arca, porque Deus havia anunciado a Noé que haveria uma chuva que destruiria toda a raça, todo ser vivo, que era um dilúvio. Mas Noé, pregoeiro da justiça, começou a falar para aquela geração mal e perversa, condenando as suas práticas, mas oferecia a ele também uma oportunidade para ele se livrar daquela condenação, daquela destruição que era a arca. E todos aqueles que se arrependessem, todo aquele que passasse a crer que Deus era sério e que Deus ia fazer o que Noé estava falando, salvaria tanto a ele como aos seus filhos e a sua família. Noé passou 120 anos pregando a ele, mas eles não creram. Deram as costas para Deus. Preferiram amar as coisas desse mundo. Preferiram ter prazer de matar, roubar, adulterar, adorar um Deus estranho. Preferiram amar as coisas desse mundo. Aí qual foi o resultado das coisas daquela geração? Não era o prazer de Deus. Só que Deus queria trazer uma punição para que eles aprendessem que existe um Deus no céu. Acima de qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal, existe um governo que está acima dos três poderes. Mas ele não cria assim, não aceitava. Aí foi quando a Noé agora termina de construir a arca. E agora, o que aconteceu? É? Tome. Eu ganhei ali, se não quiser tomar, me dê. Se tiver confiança, né? Eu confio que é do mosquito, vou tomar de uma pedida. Eu fui com um irmão, sempre me dá ali, um irmão, sabe? Obrigado. Aí eu ia beber lá na frente, mas pode tomar, eu tenho umas duas aqui. Muito obrigado. Agora, se não quiser, me devolva que eu tomo. Não.
Então, meu amigo, Deus sempre ele dá uma oportunidade ao indivíduo. Seja ele perverso, seja ele o que for. Ele pode ser um macumbeiro, pode ser um xangozeiro, um feiticeiro. Deus está sempre dando oportunidade. Ele pode ser um assassino. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser uma lésbica, um gay, um efeminado, um depravado, um imoral. Deus sempre dá oportunidade ao homem. Porque Deus não é um Deus sádico. Deus não tem prazer na morte do indivíduo. Deus não tem prazer de ver o cara condenado e lançado num lago de fogo, não. Pelo contrário, ele avisa ao homem que nesse caminho largo que ele está, o fim dele é a morte. Mas para ele existe uma solução, uma absolvição. Agora não depende de Deus, depende dele. O que dependia de Deus ele fez, ele realizou na cruz. A Bíblia diz que ele cravou na cruz a cedra que era contrário a nós. O que nós não podíamos fazer, ele fez por nós. Um Deus tomando uma forma humana para absolver o homem da condenação eterna. E ele morreu, derramou o seu sangue. A morte não teve poder sobre ele, ele não entrou em estado de decomposição. O homem quando faz 12 horas, 24 horas, começa a feder. Jesus passou 3 dias e não fedeu. Jesus passou 3 dias lá no céu da terra, mas a morte não teve poder de reter ele lá. Aí Deus vem lá em Atos dos Apóstolos e ressuscita Jesus Cristo. Para se cumprir o que falava a respeito da ressurreição, que ele haveria depois de 3 dias de ressurgir. Os apóstolos estavam tudo confundidos, se esqueceram que Jesus com vida tinha falado que ele morreria, passaria 3 dias no céu da terra, mas ele tornaria a ter a vida de volta. Mas ninguém quer ficar ali, daqui a pouco Jesus aparece. Se apresenta a ele quando ele estava reunido. Tomé não creu. Aí Jesus, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Aí mandou Tomé pegar na sua mão, nas feridas. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. Todo ser humano quer morrer. Seja ele uma ressurreição para a eternidade com Deus e sem Deus, ele vai ressurgir com o mesmo corpo que ele morreu. A esperança da humanidade, a esperança do ser vivo é Deus. A esperança do indivíduo. Aí o meu amigo da galinha. Bom dia aí, meu irmão. A esperança do ser vivo é Jesus Cristo. O homem ignora essa palavra. O homem ignora a graça, o favor de Deus. Sabe por que o homem ignora? Porque o homem tem o seu coração nas coisas deste mundo. O homem tem o seu coração no que o diabo e o mundo oferecem para ele. E o que é que o mundo tem para oferecer para nós? O que nós estamos vendo deste mundo? É terremoto, é tsunami, é guerra, é fome, é homicídio, é injustiça, é desemprego. Então esse mundo não tem o que oferecer. Esse mundo não tem nada de bom. Esse mundo já foi bom antes do pecado. Mas agora a coisa mudou, a coisa agora é outra. O homem nasce com a segunda natureza, decaída, deformada. Ele mudou totalmente a sua história. Quando Deus criou o homem agora para o homem adorar a Deus, para o homem ser bom, para o homem preservar a fauna e a flora, para o homem todavia se relacionar com Deus sem que houvesse nenhuma interferência. O que poderia interferir no relacionamento entre Deus e o homem foi o pecado. Foi justamente o que aconteceu. O pecado fez com que o homem perdesse aquela comunhão. O pecado fez com que o homem não temesse, perdesse o temor a Deus. O pecado fez com que o homem agora, ele viesse ter essa inclinação de vestir uma saia. O pecado fez com que agora o homem tivesse essa inclinação de beijar na boca de outro bigodudo. Pecado é mau. Pecado levou o homem a vestir uma saia. O pecado levou o homem a ele querer mudar de sexo. Ou seja, na lei natural de Deus, o homem nem a mulher pode mudar de sexo. Ele pode mudar de órgão. Vivemos num tempo, meu amigo, onde os valores são revertidos.
Aí a Bíblia diz assim, ai dos que diz da noite e dia. Ai do que diz do doce e amargo. Ai do que diz. Sabe por quê? O profeta vem dizendo, ai daqueles que diz da noite e dia. É porque o homem tem prazer em matar. É porque o homem tem prazer em vestir um cuecão de couro. É porque o homem tem prazer em tirar a vida do próximo. Hoje, em nosso país, hoje se mata por brincadeira. Sabe o que foi isso? O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o temor de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu aquela natureza de inocência e de pureza. E quando ele perde essa relação, essa comunhão, essa natureza pura, é óbvio que vai o contrário agora, vai prevalecer na vida dele. O homem só tem prazer em matar, o homem só tem prazer em ter 2, 3 mulheres, o homem só tem prazer em fumar maconha, o homem só tem prazer em vestir uma saia, aqueles que vestem, aqueles que gostam, o homem só tem prazer em maltratar a sua mulher, o homem só tem prazer de ficar de 4 e ser penetrado por outro homem, ele fica de 4 e é penetrado, e a Bíblia diz que Deus repulsa como abominação. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus agora orienta e informa o homem e a mulher o caminho que ele poderia se relacionar, o meio que ele poderia se relacionar com a mulher e com o seu marido. Quando Deus chega para Adão e Eva e diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecunde. Aí eu pergunto, eu faço uma interrogação, será que você tem relação no anal e na boca da sua mulher? Ou com outro homem, será que ele engravidaria? Olha aí, as coisas mudadas. O homem aborrece a Deus pelas suas ações. O homem aborrece a Deus pelo prazer que ele tem nesse mundo, que esse mundo ele não tem nada para nos oferecer. O resultado, quem ama as coisas desse mundo, é um lago de fogo, é uma condenação eterna. É você viver eternamente no lago de fogo, gritando, chorando, rangindo de dente, pedindo a Deus misericórdia, mas você não vai ser ouvido, porque você nem convida, não quer saber de Deus, porque você não nasceu de novo, porque você não foi gerado em você o Espírito de Deus na sua vida. Olha os homens do lixo aí. Manda ele ali ficar cheirando aquele cheirinho ali que tem ali, para ganhar um salário de fome. Eu não é, meu amigo, trabalha aqui só para ganhar um salário que não dá nem para comer. Aí a Bíblia diz assim, ai dos que cria leis injustas para condenar o trabalhador. O profeta, quando viu esse cenário de desgraça, de usurpação que eles estavam fazendo com o trabalhador, e hoje não é diferente não. Quando o profeta ele exclamou, 2000 anos atrás, ou 3000, 5000 anos atrás, a voz dele continua ainda soando. Ai dos que criam leis injustas. As leis hoje só servem para beneficiar o presidente, o governador, o prefeito, o senado, o deputado. Não venha dizer que não. Mas o trabalhador, o que trabalhador aqui é que ele ganha um salário de miséria, que ele não pode ter uma casa com dignidade, às vezes nem uma casa ele tem, ele não pode dar uma boa alimentação aos seus filhos, ele não pode morar em um lugar com dignidade, numa barreira, sem casa, ganhando um salário de fome. Esse é o nosso país que nós vivemos, como está no hino, Pátria Amada Brasil. Ô Pátria Amada Brasil, salve, salve. Aí diz que o país, nosso país é um país gigantesco que é. É porque não querem mudar. Agora há pouco o Bukele falou contra o nosso país, que atinge a todos nós. Se o país não muda porque não quer. O país vive nessa situação porque ele não quer, é verdade. Mudar mudar a trajetória da nossa nação. Acabaram com os sonhos do trabalhador. Agora, meu amigo, a história é completamente diferente. Diabo não perde tempo. É 24 horas ele trabalhando porque sabe que está perdido. E ele não quer ir para o inferno sozinho, não. O trabalho do diabo é lhe acusar. A Bíblia fala lá em Apocalipse
que o acusador, ai dos que habitam na terra, porque o diabo foi lançado sobre ela, e ele é o vosso acusador, para você ter uma consciência do que você não é acusado, não é pelo aquele que fala a palavra de Deus, não. Você é acusado é pelo aquele ser invisível que você não pode ver, mas ele lhe acusa e você não sabe. Mas Jesus é aquele que pode te absolver, pode te perdoar. Ô, velho. Aí eu dizia assim, Jesus convida ao ser humano ao arrependimento. Infelizmente hoje é ignorado. O homem ignora o apelo de Deus por meio da sua palavra. O homem tem espaço para tudo nessa vida, mas ele não tem tempo para deixar que o Espírito Santo entre no seu coração. Ele não quer nada com Deus. O prazer que o homem tem hoje é na promiscuidade, é na avareza, é na imoralidade, é na depravação. E tudo isso vem contaminando a raça humana. Isso não é bom para nossos filhos, isso não é bom para nossos netos. Tudo que nós aqui abraçamos há 100 anos atrás, nós condenando hoje, nós abraçamos. Vai ser ruim para o seu filho e para a sua filha amanhã. Mais 7 meses. Porque o seu filho, a sua filha, a sua neta, a sua bisneta vai ser o produto do meio. Se o meio é esse que nós estamos hoje se relacionando, aplaudindo, abraçando, amanhã os seus netos, os seus filhos e bisnetos vai ser produto desse meio. Só tem um que pode mudar essa história. Só pode ter um que pode mudar essa trajetória na vida do ser humano. É Jesus. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. O homem não. O homem é presente. O diabo é presente. Hoje, você pode ignorar as verdades por um erro, por uma falha de alguém, de uma determinada igreja, de um determinado pastor. Mas se você olhar para Jesus Cristo, você não vai encontrar nenhuma falha. Por isso que a Bíblia diz assim, olhai para mim, eu sou o autor e consumador da fé. Se você olhar em Jesus, você não vai encontrar falha alguma. Quem morreu pelo ser humano, pelo mundo, foi Cristo, não foi o homem, não. O único dever do homem na terra é ele ser bom e obedecer a Deus. É ele cuidar e ajudar o seu próximo. É ele não ter prazer nessa depravação, nessa imoralidade. Não é ele pegar a sua esposa e levar para um motel, para uma mansão e fazer uma suruba com outros homens com a sua esposa. Aquele troca-troca. Eu conheço um lugar que é assim, mas não vou dizer porque aí uma questão de entrar na vida para circular dos outros, eu não entro não. O cara entra, carro e mais carro, o cara sai com a mulher de um, o cara sai com a mulher do outro. Meu amigo, nós estamos vivendo em uma sociedade assim. Graças a Deus eu acredito que tem muito homem de caráter ainda que não permite isso. Mas aí o diabo está levando o ser humano, ele não obriga o ser humano a fazer não. É uma escolha, uma opção de uma natureza decaída, pecaminosa do homem. É escolher e fazer uma suruba com a esposa dele, com outro homem e com outra mulher. É ele ter prazer em permitir que a mulher coloque o dedo no ano dele para que ela tenha aquela fantasia sexual depravada e imoral, para que ela possa chegar ao orgasmo. Opa! Vamos, velho! Obrigado, velho! Felizmente, é o que nós estamos vendo. O homem perder o amor a Deus. O homem perdeu o temor a Deus. O homem não quer saber mais de Deus. Seu coração está voltado para o materialismo. Seu coração está voltado para o ateísmo.
O seu coração está voltado para o quê? Aquela natureza pecaminosa. Que ele tem prazer de matar, de roubar. Ele tem prazer de vestir um cuecão de couro. Ele tem prazer de obrigar a sua companheira de ter um relacionamento anal e oral. Muitas das vezes ele não obriga, muitas das vezes quem obriga é a mulher. Mas no maior caso é os homens. E Deus condena esse tipo de relacionamento. Deus não deu anos, não foi para se relacionar com homem, nem o homem com a mulher, não. O ânus é um órgão que ele foi criado para expelir os dejetos e os gases. Agora a vagina, ela foi criada ela foi criada e é um armazenamento para o esperma, onde há o encontro do óvulo com o esperma. Agora eu pergunto se o cara tendo relação banal e oral, ou com a mulher ou com o homem, será que vai ter esse encontro de esperma com óvulo? Será que o homem pode engravidar? Será que a mulher pode engravidar o homem? E tudo isso que nós realizamos, entre aspas, é um mal terrível para a nossa sociedade. É um mal terrível para a família. Porque a família foi Deus que instituiu. A família é um bem de Deus, um patrimônio que Deus deu ao homem. Cabe ao homem zelar pela sua família. Cabe ao homem amar a sua esposa, cabe à mulher amar o esposo. Cabe ao homem respeitar e honrar a sua esposa e sua família. Cabe à mulher honrar e respeitar o seu marido. A mulher, a Bíblia diz que não tem autoridade sobre o homem. A Bíblia diz que a mulher não pode mandar no homem. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Mas também ela não é uma escrava. Não podemos reverter a situação nem os valores. O homem manda na mulher, é verdade. A mulher é submissa ao homem, entre aspas. Não é submissa para ficar de quase e dar anos a ele, não. Sobre isso aí ele não tem autoridade nenhuma sobre as suas companheiras, não. Agora a mulher deve, sim, a mulher deve, sim, respeitar, honrar, preservar. Ela deve, sim, esse devido respeito ao homem. A Bíblia diz que a mulher não pode usar de autoridade sobre o homem. Mas o diabo, o pai da mentira, o mentiroso, que tem induzido o elemento humano a essas promiscuidades, a esse tipo de ações. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele encega o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a verdade de Cristo, o amor de Deus na sua vida. Ele trabalha nesse aspecto aí. Ele veda. O homem todavia permanece incrédulo, natural. Ignora o perdão, a misericórdia e o favor de Deus. Porque o diabo não quer que nenhuma alma se salve. Mas o prazer de Deus é esse, meu amigo. É de transformar o homem. É que o homem chega ao pleno conhecimento da verdade. Estamos vivendo num tempo, meu amigo, onde o ser humano hoje ele brinca com Deus e ser Deus. Mas já está tudo aí organizado para que o governo do anticristo ele venha tomar conta desse mundo. Uma certa vez Lula disse, está na hora de um governo mundial assumir. E quando esse governo mundial assumir, que é absoluto, aí você vai ver ele tirar a sua liberdade. Aí você vai ver o que é bom. Porque para você poder comprar, beber, para você ter fornecimento de energia, de água, de gás, de alimento, você obrigatoriamente vai ter que colocar o número ou o nome dele na testa ou na palma da mão.
Se você não fizer isso, você nunca vai ter condições, nem oportunidade de poder sobreviver, de receber esse fornecimento. E o alvo do anticristo é os trabalhadores. Os trabalhadores é a galinha do ovo de ouro. O trabalhador só faz trabalhar como os escravos na Idade Média. Só fazia trabalhar e só vestia uma roupa do seu patrão anualmente. Ele trabalhava o ano todinho sem receber salário. E a recompensa que ele tinha era uma roupa por ano. Os negros, os escravos que veio da África, eles morreram mais de desgosto do que eles serem assassinados. A opressão, a injustiça. A Bíblia diz que faz com que o sábio ele erra o caminho. Vivemos nesses tempos difíceis, aonde se fala em paz, mas não há paz. Aonde se fala em Deus, e Deus não está naquele lugar. O verdadeiro lugar é o templo de Deus. É no coração do homem, na vida do homem. Quando ele nasce de novo, quando ele é gerado pelo Espírito Santo. Como ele começa agora a incomodar o inferno. Quando ele começa agora a incomodar as pessoas que estão envolvidas com este mundo. Ele é odiado, é aborrecido, é maltratado, é perseguido. Porque ele faz a diferença. Ele é um arauto de Deus. Ele tem um compromisso de trazer a verdade para a humanidade. Não um evangelho cultural capitalista que só visa ganho e enaltecer os bolsos desses anticristos, desses mercenários conhecidos e chamados pastores. Eu não estou dizendo que é todos. A boa parte. Só pensa no dinheiro. Prega um evangelho distorcido. Não tem coragem de chegar na rua ou na igreja e dizer e condenar na luz da palavra de Deus que é pecado o homem matar, que é pecado o homem ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, que é pecado dele usar a mulher pelo ano, que é pecado dele usar a mulher pela via anal e oral. Ele não tem coragem de condenar o tráfico de órgãos, o tráfico humano e o tráfico de droga que tem matado discriminadamente. Ele não tem coragem de falar na impunidade, no cooperativismo. Ele não tem coragem de dizer que as autoridades foram constituídas por Deus para ser o terror do mal, do malfeitor, do crime, não. Ele não tem coragem de dizer que vivemos hoje em um tempo em que as autoridades estão de mão dada com o crime e não com o cidadão. Paulo disse que as autoridades foram constituídas por Deus para ser o terror do fora da lei, do infrator. Mas contra o cidadão é louvado por ele. Aí Paulo diz assim, você quer ser louvado pelas autoridades, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo senado, pelos deputados, pelos ministros. Não é só a polícia não, viu? Faça o bem, que você será enaltecido por ele, não é o contrário. Os caras ganham um cartão cooperativista, meu irmão, que ofende a dignidade do trabalhador, do pai de família. Não estão mesmo se lixando pelo nosso país. Quem manda no nosso país agora, hoje, é o tráfico, mata mesmo e acabou-se mesmo e fica por isso mesmo. Vai para a sala de custódia quando vai preso e sai pelas portas rindo. Venha pra cá, meu amigo. Você que está sentado aí numa rede social aí, falando só de igreja, de pastor. Venha pra rua falar a verdade. Paulo disse assim, condenai as obras infrutuosas das trevas. Você só foca numa coisa só. Venha pra rua pregar quem pode. Verdadeiro servo de Deus, verdadeiro cristão.
Aquele que tem compromisso com o reino de Deus. Aquele que confia não numa segurança, num carro blindado. Aquele que tem confiança que Deus existe. Ele faz como eu, prega a verdade. É procurado para ser assassinado, mas pega a verdade. E confia que Deus pode me guardar e me livrar até o dia quando Ele querer. E abandone o crime, abandone a imoralidade e a depravação. Oh, geração assassina e depravada. Geração que não teme mais a Deus, que perdeu os seus valores. Geração que só pensa em matar, somente pensa em derramar sangue, só pensa em vestir uma calcinha, um fio dental. Geração que não tem mais compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Jesus convida o homem ao arrependimento. Ele dá oportunidade para o homem se arrepender. Agora é preciso você deixar de ser e vestir uma cuequinha de couro. É preciso você abandonar os seus pecados. É preciso você começar a respeitar mais a sua esposa. É preciso você passar a amar mais a sua família. É preciso você deixar agora de estar beijando na boca de outro bigodudo. É preciso agora você abandonar a prática de vestir uma saia, um fio dental, de matar, de roubar, de destruir a natureza, de roubar os cofres públicos, de maltratar o trabalhador, o cidadão. Em uma sociedade, em um país, quem tem prioridade não é o governo, não é o governador, não é o presidente, não é o deputado, não é o senador, não é o ministro. Quem tem prioridade em uma nação, a Bíblia diz que é o trabalhador. Quem é massacrado, quem é oprimido, quem é roubado, o trabalhador. Quando o profeta usa agora essa expressão, ai daqueles que criam a lei para condenar o trabalhador, o cidadão. Porque quem tem prioridade aí é o trabalhador. O trabalhador é quem mantém o Estado. O trabalhador é quem mantém o país com os seus impostos. Por isso que Deus deu prioridade a eles. Música que contava uma história, era mais ou menos assim. Jesus está voltando. Esse é o amor que Ele tem pela humanidade. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é o nome dela? Vamos pagar teu débito. Alô, meu amigo Heraldo. Aqui está o Arauto. Alguém passou para mim? Vou usar essa expressão, Heraldo. Vamos pagar quem deve. Heraldo, meu amigo. É uma brincadeirinha minha, meu amigo. Não é mal não. Deus lhe ajude e continue lhe abençoando você e sua família. Meu amigo, o negócio é sério, é mais sério do que nós imaginamos, é mais sério do que nós pensamos. Você não vê o cara cego? Ninguém quer ficar cego. Você vê o cara confinado em uma cadeira de roda, ninguém quer ficar confinado na cadeira de roda. Mas o pior do que isso, adivinhe. O pior do que isso é a eternidade sem Deus. Pelo menos você vai ter umas horas de descanso. Você vai poder se deitar numa cama, se deitar numa rede.
Você vai chegar uma hora que você vai almoçar, vai jantar com a sua família, mesmo que você não tenha duas pernas. Mas o inferno, você tem duas pernas, vai ter as duas pernas. Mas vai ser um lugar de atormento, onde não há hospital, onde não há uma cama, onde não há uma rede, onde não há uma maconha, onde não há uma pedinha, onde não há assassino, onde não há ladrão, onde não há aquele que gosta de vestir um fio dental, uma calcinha e uma saia. Aquele que não gosta de matar pai de família, aquele que não gosta de perseguir pai de família. No inferno, você não vai se organizar para tirar a vida de um pai de família, de uma mãe de família. No inferno você não vai poder mais matar ninguém. No inferno você não vai poder ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, não. No inferno você não vai abrir a sua boca para botar um pênis na sua boca, não. No inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de terror, de horror. Você não vai ter espaço para vestir uma saia. Você não vai ter espaço para receber um monte de esperma na boca e nem no ano, não. Você não vai ter uma oportunidade para zombar de Deus, não. No inferno. Licença, senhoras. No inferno. Você está pensando que o inferno é um lugar igual à terra, é? O inferno é um lugar que nem um diabo quer ir. O inferno é o diabo que quando ele estava possuindo o endemoniado de Gadara, quando Jesus se aproxima daquele endemoniado, os demônios olharam para Jesus e disseram que nós estamos contigo, Jesus. Viesse nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que o lugar é de atormento. E eles pediram, imploraram. É mau. Ele não tem piedade, não tem amor a ninguém. Mas eles se humilharam perante a Jesus e pediram para não ir para o inferno antes do tempo. Oh, glória a Deus! Amém, meu filho, amém. Quando eu dou essa palavra aqui, alguém pensa assim, esse cara é pegador e vai para o seu bem. É uma verdade que pode libertar você. É uma verdade que amanhã você pode chegar para mim e dizer, irmão, muitas das vezes eu lhe odiava, tinha raiva de você, queria lhe arrastar, queria lhe matar pelas suas palavras. Porque eu não entendia, eu era um homem natural. Eu não compreendia o valor do perdão, o valor que Cristo ele tem na vida do ser humano e para com o ser humano. Mas hoje eu sou um novo crente, sou uma nova criatura. Eu abandonei tudo aquilo que o Senhor pregava, que está escrito lá em Apocalipse, que está escrito no capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 10. Que está escrito em Gálatas, capítulo 4, me parece. Todas essas ações, ela emana, não é do diabo não, é do elemento humano. Prostituição, lascívia, imoralidade, assassinato, vem do homem. O homem só satisfaz somente a vontade do diabo, porque ele é pai da mentira e é assassino. Quem assassinou aquela pessoa não foi o diabo, foi a pessoa que deu lugar ao diabo. Mas a Bíblia diz em João que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus quer libertar você do jugo do diabo. Você permanece preso, escravo por ele, nele, porque você quer, porque a escolha é sua. Jesus já morreu, a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras de Satanás. E ele faz se você aceitar na sua vida, se você abrir o seu coração, se você atentar para o perdão de Deus, se você atentar pelas promessas que ele tem feito para nós, que ele vai criar um novo céu, uma nova terra. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra não existirá hospital. Nessa nova terra não existirá desemprego, fome, guerra, tsunami, terremoto. Nessa nova terra não existirá injustiça. Catador de papel, catador de lixo, cego, deficiente físico, seja ele mental, seja qual for o seu nível. Nessa nova terra não haverá injustiça. Nessa nova terra não existirá discriminação ou preconceito. Nessa nova terra não existirá pobre e nem rico. Nessa nova terra não haverá tsunami, nem terremoto, nem guerra, nem fome, nem desemprego, ganância. Nessa nova terra haverá paz.
aonde desfrutaremos da paz de Deus por meio de Jesus Cristo. Uma paz que esse mundo não tem. Uma harmonia que não existe nesse mundo. Uma felicidade que nesse mundo aqui não tem, é passageiro. Nessa nova terra não haverá assassinato, nem injustiça, nem roubo. Nessa nova terra você vai ter um novo nome. Nessa nova terra você vai ter uma coroa. Nessa nova terra você vai ter uma casa para morar. Se aqui você não tem uma casa, lá você vai ter. E não é um casebre, não. É uma mansão. Nessa nova terra, você não vai sair pela rua com medo de ser assaltado, de ser assassinado, de ser roubado, não. Nessa nova terra, Satanás, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a besta-fera, estão todos lançados no lago de fogo. Lá e nunca mais sairá de lá. Será tudo novo. Não haverá ateísmo, ganância. Nessa nova terra, a presença de Deus é constante. Nessa nova terra não haverá inundações. Não vai chover um dia equivalente a 3 meses. Nessa nova terra não haverá terremoto. Haverá paz, alegria, justiça. Porque quem irá estar no meio de nós, conosco, quem irá governar na nova terra é Jesus Cristo. Portanto, não haverá mais espaço para injustiça, para assassinato, para roubo, para homem vestir calcinha, ficar de cote, ser penetrado por outro homem. Nessa nova terra só haverá paz, alegria, aonde a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Você hoje que é injustiçado, você hoje que não tem uma casa para morar, você hoje que não tem um bom emprego, você hoje o que recebe não dá para você viver. Nessa nova terra você não vai viver assim. Vai ser totalmente diferente. É um novo céu e a terra dela. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não haverá praia de nudez, não haverá motel, não haverá presídio, não haverá delegacia, não haverá cemitério, não haverá casa funerária, não haverá injustiça, não haverá assassino, nem ladrão, nem gay, nem lésbica, nem afeminado. Nessa nova terra não entrará nada nela que venha contaminar a cidade. O corporativismo da arbitragem. Porque não se iluda o torcedor. É o convite de Deus, é esse. Arrependei-vos e convertei-vos. E crede no Evangelho. É o Evangelho que transforma o assassino. É o Evangelho que transforma o ladrão. É o Evangelho que transforma aquele cara que já perdeu todas as suas pregas do anos. O país para se gostar de ficar de 4 pés. Mas Deus quer transformar a sua vida. Você pode se tornar um cidadão de céu. Você pode ser o que for. Ele morreu por você. Sabe por que Jesus morreu pelo pecador? Porque a Bíblia diz que nós somos criatura, nós somos a imagem de Deus. Então, a oportunidade para você ser perdoado, a oportunidade para você ser absolvido, a oportunidade para você escapar do juízo final, a oportunidade de você escapar do lago de fogo, a oportunidade de você escapar do sofrimento, do terror, do horror que espera o pecador. É terrível. É um calanguinho. Jesus está voltando. Infelizmente o homem tem endurecido o coração. Troca a sua vida por nada. Agora, se você deixar de dar o cuecão, se você deixar de ser pornô ou pornógrafo, se você deixar de fazer apologia à ideologia de gênero, ao tráfico, o tráfico humano, o tráfico de órgão,
Se você não ser uma pessoa passar, uma pessoa, eu não digo nem que participe, mas que seja aquele tipo de pessoa que ele admira, é um admirador. Tem uns que admira, tem uns que pratica, tem uns que participam direta e indiretamente. Mas Jesus está convidando a todos os arrependimentos. Abandonai-vos a depravação e a violência, em nome de Jesus, ô geração assassina e depravada. Amém, meu irmão. Aleluia, está funcionando. Vai quer? Agora. Meta a boca aí. Alô, som. Pronto. Salve a igreja com a santa paz do Senhor. Que nesta hora, neste minuto, aqui neste santo lugar, onde eu marquei o encontro com Jesus, foi para pregar as boas novas. As boas novas serão pregadas através